Vamos lá, meninas? Fica sempre Todas nervosa, comportadinhas. Tinha que chegar as meninas para estragar a raça do negócio. Vamos lá. Um, dois, três e já. fica sempre Sempre fico à frente do acontecimento histórico. Oh, disseste começou sem deixar ninguém pensar nesse momento. Aí, É o caos. Kantiana de todos os dias, bom dia, boa tarde, boa noite. Tenho logo o meu chegou o tema gás. na cartola, então vou lançar o tema e vocês Era uma pergunta. sexo, não tem pergunta, a pergunta é essa. A gente está falando, a gente está na vida criticando, porque a gente se distrai criticando a vida dos outros, né? Para a gente não criticar a nossa. Então, está lá criticando excelência, que faz aquela coisa errada, o outro lá que é corrupto, o outro lá que desvia. Mas eu pergunto às minhas queridas amigas, como anda a nossa ética profissional? De todo. Eu mesma vou começar. Eu me sinto, como achar a palavra certa, aquela pessoa chata que diz não a tudo que as pessoas queriam dizer sim. Então, chega lá, estou dirigindo o carro, vem o cara e diz: a senhora estava falando no celular, vou ter que aplicar uma multa, porque não sei o quê. É verdade, eu estava mesmo falando no celular, me dê a multa. E ele diz: você não se comunica comigo. Gente, isso aqui é a melhor comunicação do que essa, eu confesso, não está bom para você? Me dê a multa. E a gente vê que tem ali um meandro, um caminho espinhoso para eu dizer o que ele quer ouvir, né? Então nós podemos chegar a um acordo, será que tem um meio termo? E isso é normal, e isso as pessoas acham que é um comportamento comum, mas é absolutamente antiético. Quer outra coisa mais antiética? Vou trazer para o lado do jornalismo. As pessoas que têm esse papel, que não é um papel fácil você ser jornalista, você fazer essa ponte entre a notícia e o público e traduzir. Mas por que as pessoas insistem em estar, principalmente ali na tela da televisão, sendo fiscalizadoras do mundo, da vida alheia, mas esquecem que elas estão tão expostas quanto todo mundo? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Ou melhor, faço o que eu digo e escondo o que eu faço. Mais antiético que isso, pelo menos do que eu tenho visto aí ultimamente. Sem respeitar que vivemos num mundo com muitos países, com muitas pessoas, com muitas culturas e que é preciso haver aí mais agilizar as coisas, mas na sua família tudo pode, inclusive eu até quero colocar a minha filha num lugar e ela nem precisa de passar pela seleção, toda a gente passa pelas seleções todas, mas comigo isso não acontece. Olha, eu estava ontem mesmo falando disso com uma jornalista que a gente conhece, nós conhecemos muito bem, que é Pamela, e estava falando com ela exatamente isso. Se fosse no meu tempo, porque eu sou a mais velha aqui, a velha coroca que sou eu, né? Se fosse no meu tempo, isso nem faria parte da nossa vida, isso não faria parte de nenhuma discussão, porque uma pessoa que não tem condições intelectuais de passar numa prova e precisa do papai para abrir a porta para ela entrar na escola, é uma coitadinha. A gente fazia a prova para a escola pública e só os inteligentes passavam. Aqueles que estudavam em escola privada eram os coitadinhos, os tapados, aqueles que não tinham condições intelectuais. Então dizia: e aí, passou? Passei. Pô, tu sabe de fulano? Foi para a escola privada. Ah, coitado. Era a digna da... Oh, coitado.
coitada, não teve condições mentais de fazer a prova. Meu Deus, o pai dela teve que ajudar. Coitada, era o máximo, viu? Não ia ter. Hoje é o contrário. Agora é tão importante. Entrou pela janela, tão importante. Olha como é que eu sou velha. Olha como é que eu sou nova. No meu tempo, desde que eu me formei, desde que eu estava ainda na faculdade, o bacana, o normal era, não, eu tenho um amigo do meu pai que vai me ajudar. Eu me orgulho de nunca ter precisado disso. É isso. Aí, indo um pouquinho mais para trás, que eu quero ir lá no primórdio do problema de ética. A gente também acha que o problema de ética é para pessoas que são importantes. Não, não. Não. Qualquer pessoa, qualquer profissão, em qualquer nível, pode ter um comportamento ético. É uma coisa que está dentro de você. Eu acho que talvez seja a coisa mais importante para a gente falar no programa. Vou começar mesmo assim, da pessoa que não tem emprego nenhum, do cara que é mendigo e pede dinheiro na rua, tem um compromisso ético, civilizatório entre todos nós, que não, a gente está tentando desviar dele o tempo inteiro. Isso tem me causado enorme incômodo. Mas é porque para as pessoas a ética só funciona se beneficia elas. Isso, esquece que é o todo. Isso, todo mundo tem o mesmo compromisso. Compromisso não é só os outros que têm comigo, não. A questão é exatamente essa. É aquela mania de querer dar um jeitinho. Não, vem que eu ajeito. Vem que eu dou um jeito e consigo resolver para você. Mas se as pessoas entendessem que tudo, assim, existe um processo. Por que esse grande questionamento em relação, por exemplo, à burocracia? A burocracia ela existe para dar lisura a processos. Só que aí, aqui no Brasil, parece que a coisa embola de um jeito em que a burocracia se torna algo que vai atravancando processos, e aí a burocracia já não funciona, já não presta mais, né? Já não tem mais sentido. Então, o que tem sentido é dar jeitinho, é a gente burlar a burocracia para conseguir resolver as coisas. A burocracia nasceu igualitária. Gente, o que aconteceu com a burocracia? Emburreceu. Virou, mas eu sou muito importante, eu estou além do conde. Você não sabe com quem você está falando. Tem frase mais irritante do que essa? Eu vou colocar duas coisas na mesa. Uma é as frustrações das pessoas e outra é a simplicidade desse raciocínio, porque às vezes parece-me que a ética era apenas uma coisa simples. O que é justo para todos? O que é mais correto para toda a gente? Então é isso que vamos fazer com esta pessoa. O que é o mais simples, o mais fácil e o mais justo, novamente. E misturando as frustrações hoje em dia, acho que nós, enquanto sociedade mundial, estamos tão frustrados, uns porque não têm dinheiro para viver, para comer, outros porque têm um avião e querem ter 3. Quer dizer, de alguma maneira todos estamos frustrados com alguma coisa e acontece que essa questão da ética passou à história, porque é assim, vou fazer bem a esta pessoa, mas está alguém a ver? Vou ganhar alguma coisa com isso? Eu vou só fazer bem a esta pessoa e nada acontece, então não faço. E isso é horrível. As coisas deixaram de ter um interesse simples, que é, vou fazer bem a esta pessoa, porque se eu estivesse na posição dela, eu ia gostar que ela fizesse a mesma coisa. Era simples assim. E agora está tudo embolado. E ainda termino dizendo esta coisa que me incomoda hoje em dia, que é, com a pandemia, começamos a ter muita coisa gratuita. E agora, o gratuito é uma chama para a gente ir atrás de uma coisa que ela é gratuita, mas depois faça o cadastro, mas depois faça não sei o quê, mas depois faça não sei o quê. Na verdade, não é nada gratuito, é uma maneira de você pagar. Bom, não vou discutir que as pessoas têm que viver e têm que trabalhar e ganhar dinheiro de alguma maneira, mas eu
termino dizendo que os raciocínios, para mim, deixaram de ser simples. Agora há sempre uma coisa no meio, a gente tem que perceber o que é. Ai, onde é que está a honestidade aqui? É terrível. Pegadinha. Onde está a pegadinha? Isso mesmo, isso. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importantíssima, que é a regra. Eu acho que é um outro princípio ético. A regra, quando é feita, ela é feita para todos. Senão não há sentido que elas existam. E o que a gente tem visto não é só um problema do Brasil, é muito um problema do Brasil, mas esse problema está espraiado por todos os lugares, né? Que tem uma regra para todo mundo, mas para mim tem outra regra. Então, está lá a placa, proibido estacionar. Olha, proibido estacionar, parece que a placa é clara, né? Você não pode parar o carro aqui. É proibido parar o carro aqui. Ah, mas eu só vou ali pegar um vidro. É porque se eu entrar aqui, pegar o vidro e andar até onde é o estacionamento, eu posso quebrar o vidro. Eu faço isso algumas vezes. Quer dizer, você tenta o tempo inteiro descobrir uma maneira de... Ah, bom, mas eu sei que não pode parar, mas no meu caso é uma exceção válida. Se fosse uma exceção válida, não tinha placa. É simples. Se a placa está lá, é porque não pode ninguém. Aí o excelência. Excelência também não pode. O maior problema no Brasil de você ser excelência é que você acha que agora você não precisa mais cumprir a lei, você faz a lei. Opa, excelência. Mas, espera aí, dessa coisa do proibido... E, né, vamos lá, vocês viram alguém filmou de celular, uma menina parou o carro com a mãe, com um monte de gente dentro do carro, uma mulherada, para colocar combustível, e deu uma encostada no carro que estava na frente, mas encostou no amassonado. O cara reclamou, você bateu no meu carro, lá, desculpa, está aqui meu telefone, mas eu saí, não tem nada aqui, mas se você precisa do telefone, leva na oficina, fez o papel dela direitinho. O cara não se controlou, não se contentou, foi atrás dela, no sinal, subiu no carro, quebrou o carro todo, pulou no capô, quebrou o vidro, queria puxar a mulher para fora da janela do carro por causa de um encostão, gente. Não foi por causa de um encostão. É óbvio que ali tem muito mais frustrações e muito mais revolta do que tudo. E outra, ainda lhe digo mais, ele não faria isso se fosse um homem dentro do carro. Se o carro estivesse cheio de homem, ele não ia fazer. Ele não faria. As pessoas precisam perceber que tem uma postura ética que eu chamo de civilizatória mesmo. Eu fiz vários comerciais de ética urbana. São éticas de civilização mesmo. Eu estou lá sentada no ônibus, vejo que tem uma senhora de 80 anos. Tudo bem, eu tenho 60, a mulher tem 80. Nós dois podemos usar o banco de idoso. Mas, gente, ela tem 80. Não tem nenhuma lei que me impeça de ficar sentada naquela cadeira. Mas, gente, quem é mais provável de cair, eu ou ela? Eu já vi estudante fardado fingir que está dormindo dentro do ônibus para não dar lugar a idoso. Da pessoa ter que bater no ombro, dizer, meu filho, levante aí. Levante aí que a tia quer sentar. E muitos ainda dizem, essa é uma regra, para que é que eu agora vou ter que seguir essa regra? Eu também estou cansado. E assim, vou dar outra. Olha, são inúmeros. Eu acho que assim, Ética Urbana é uma série que a gente até deveria fazer e ir levantando coisas. Está lá o nosso prefeito, está lá no encontro de meio ambiente. Ele vai levar, sei lá, 500 ideias, não sei quantas ideias ele vai levar, mas eu dou uma para ele. Por que a gente não separa pelo menos o lixo orgânico do inorgânico? E por que ele não dá um fim civilizado ao lixo orgânico? O lixo inorgânico
Dá para as cooperativas, elas vendem, lixo vale dinheiro. Eu poderia dar fim ao lixo inteiro dele, não sobrar nada, ia virar terra adubada, que o pessoal das comunidades ia vender, e mais o lixo inorgânico, que eu entrava em contato com todas as cooperativas. Por falar em ética e em lixo, as pessoas aqui não respeitam nem o horário da coleta. O caminhão acabou de passar, os meninos já vieram antes, já varreram a rua, já recolheram lixo, já deixaram tudo organizado para o caminhão passar e pegar. A pessoa sai da sua casa 2 minutos depois que o caminhão de lixo passou e joga o lixo na rua. Ou então joga da janela, ou então joga do topo da ladeira. A gente tem uma mania de achar que serviço público precisa estar, perdão, na nossa porta, precisa funcionar dentro da nossa casa. Mas são comportamentos que têm que estar ali na nossa rotina. Como ou separar o lixo, ou você colocar... Inferir ética e educação. Como? Repete aí. Ética é educação. Sim. E é o resultado. É o resultado de educação. É na forma como você mostra a sua ética que se percebe a educação que você teve. Porque, às vezes, a educação não está ligada à moral, por exemplo. A gente relacionava a educação à ética, e, de fato, eu acredito que tenha muito a ver com a questão de educação, e não só educação, enfim, escolaridade, mas educação aquela que a gente aprende em casa mesmo, como lidar com as situações. Mas a ética, ela não está muito relacionada à questão moral. A minha moral pode mudar em relação à sua, seja em relação à criação, à cultura, ao país onde vive. Então, por isso que a gente precisa estar muito atento a essas questões para não atrelar sempre a ética e a moral em todos os momentos. A moralidade, ela às vezes funciona, mas às vezes ela nos atrapalha, ela cria relações de desrespeito, de preconceito, esse excesso de moralidade, né? Tal da moral e dos bons costumes. O que é moral e bons costumes, minha gente? Se as pessoas não aprendem a respeitar as outras, se as pessoas não aprendem a simplesmente respeitar a escolha do outro, a vida do outro, e aqui eu não estou falando sobre liberdade de expressão que tem sido muito destoada, né? Ou a liberdade de dar opinião. As pessoas acham que falar as bobagens que falam, achando que estão dando a sua opinião, não tem consequência alguma. Isso, para mim, é antiético. É antiético você achar que está dando a sua opinião quando a sua opinião é violenta, quando a sua opinião ela promove violência e coisas ruins dentro da sociedade. Isso, para mim, é extremamente antiético. Joguei. E eu ainda jogava mais uma coisa que eu tenho-me questionado nos últimos anos muito, que é sobre o não dito. Portanto, aquilo que existe na vida que não é dito, que não é falado, que não está nas regras. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Que você falou agora um pouco nessa moral e que tem a ver com cada cultura, cada lugar. Num determinado lugar, estacionar fora do lugar, estacionar não é propriamente num lugar proibido, mas num lugar errado, as pessoas dizem, este cara, enfim, não vai demorar muito tempo, ele vai embora. Noutros, como Suíça e outros países, você é chamado a atenção, vem a polícia, é rebocado imediatamente. Quer dizer, só que isso é o não dito, e eu senti isso muito na pele, porque lá em Portugal mudei de cidade e senti isso. Depois mudei outra vez de lugar, afastei-me, fui para uma ilha, em Portugal também senti isso. Mas quando vim para o Brasil senti isso muito mais, que é o que você fala, penso eu, na questão da moral, que é, depois começa o pensamento a ficar, bom, este povo, quer dizer, a pessoa tem que ter cuidado para não dizer, as pessoas não fazem como eu fiz, como eu aprendi, então estão erradas. Não.
não estão erradas, apenas é uma forma diferente, mas onde é que está o não dito? Isto é, onde é que está aquilo que é... Eu dizia muitas vezes, Ana, isto aqui, se eu fizer isto, isto é errado? Mas é errado como? É errado eu tenho uma multa? É errado eu vou ser presa? Onde é que está o não dito? Não sei se vocês estão a entender. Isto faz com que as pessoas fujam sempre do que é ética e moral, porque elas vão dizer, na minha terra não era assim, o meu pai não me ensinou isso, eu não concordo. É por isso que fica Mas tudo é por embolado. isso que tem a lei para balizar esses comportamentos. Por exemplo, ontem saiu a notícia de que um grande talento do futebol americano lá nos Estados Unidos foi demitido de um clube, né, para trazer para a realidade brasileira, foi demitido de um clube, está sem time para jogar, porque bebeu, dirigiu e matou uma pessoa. Lá a lei funciona. Aqui eu me lembro desse caso, um igualzinho, não aconteceu nada. Pois é, a ética para essa situação é a mesma em qualquer lugar do mundo. É uma diferença entre um comportamento ético e obedecer à lei. Obedecer à lei significa que, por mais que você não seja ético, aquilo você tem que obedecer porque implica em convívio humano. Você pega um carro, você assume o risco de que você vai dirigir bêbado e você mata uma pessoa, gente, isso é assassinato. Não tem outro nome para isso. Mas aqui é jogador, jogador de futebol é famoso, é comentarista de futebol na TV, isso tudo é verdade, hein? É comentarista de futebol na TV? Bom, então o delegado vai pegar leve, né? Para quê? Vai pegar pesado, vai servir de exemplo. Aí, isso iguala um cara que comete um crime a uma menina que entra pela janela na escola. Porque, veja, alguém pega muito leve. Então, para a pessoa cometer aquele deslize que pode chegar ao crime, alguém abriu a porta. Porque não pense que o delegado que pegou leve, não pense que o diretor do colégio militar que diz, não, mas ela pode, ela é filha de fulano, ela é filha de excelência X. Não pode. Não pode, porque tem um nome. O nome da escola, a imagem da escola, depende da regra. Não tem uma regra para cada pessoa, porque senão não precisa de regra. Eu chego lá e digo, mas a Laís tem que estudar aqui, gente. Por quê? Porque ela é jornalista, uma pessoa que aqui na Bahia todo mundo conhece. Eu quero que ela entre. Ué, e aí? Ela não vai fazer prova? É assim? Você vai lá na caixa, na cara dura, e o diretor permite. Não é só você chegar lá na sua cara de pau, que isso é um erro ético, tá? Um desvio. A outra pessoa que se torna flexível como um chiclete e acha que é normal, mas ele é importante, importante. O que existe de mais importante nas civilizações do que você ser parte dela e aceitar aquela civilização? E aí você vai começar a achar nobreza no Nero. O Nero vê uma coisa diferente. Ele ouviu Roma e diz, por que eu não taco fogo aqui? Não dá, gente. Então tem uma coisa, um comportamento que você tem que manter. Não é porque fulano é mais importante, todos são iguais. Mas aqui a gente vive isso. No Rio de Janeiro, todo mundo achava que ia morar em condomínio. Aqui não entra ladrão, gente, porque não passa nem pobre na porta. Condomínio, Barra da Tijuca. Olha lá o que é que deu. Quando fala condomínio, já conheço esse filme. Nossa, eu vi esse filme acontecendo, viu? Pensando no conselho de $1 milhão que nós temos que dar para as pessoas da humanidade. Quem quer ser a primeira? Eu queria só $1 milhão. O meu conselho... Pode quer? Vai, Walter, dê o clim-clim dela. Não, como é que dizia, o meu conselho de $1 milhão seria aquilo que eu já falei, vou só reforçar, que é
pense, e eu tento fazer isso todos os dias, pense de uma maneira simples. O que eu gostava que fizessem comigo, o que eu acho que é correto fazer, seja com quem for, pobre, rico, grande, pequeno, enfim, estrangeiro, nativo, o que for. O que é correto fazer? Mas ninguém está a ver, mas não sei o quê. Não interessa, o que é mais correto? E não interessa, isso transcende as culturas. O que é correto para uma pessoa, mesmo que seja de outra religião? O que é correto? Eu, então, vou dar o meu próprio conselho de $1 milhão, que existem os espaços que nós temos que dividir. As pessoas primeiro precisam entender que existem momentos na vida em que ela está sozinha, está lá dentro da casa dela, tomando banho no banheiro dela. Nossa, ela pode ligar o chuveiro, ficar lá pensando na vida. Não prevê que você não está sozinho no mundo. Você olha o mundo e não percebe que ele está cheio de coisas e pessoas. Gente, é o fim, é o cúmulo da cegueira. Então, para um pouco diante de você mesmo e diz: eu não estou sozinho aqui. Então, para eu conseguir que os meus filhos sobrevivam, que os meus netos sobrevivam, eu tenho que olhar ao redor, gente. Nós já chegamos nesse ponto. Nós não sabemos se tem mundo daqui 30 anos. 30! Vai, Laís, sua vez. Meu conselho de $1 milhão: parem, absolutamente parem de fiscalizar a vida alheia. Parem de achar que você que está aí assistindo, precisa emitir opinião sobre tudo e todos e todes. A vida do outro é a vida do outro. O que ele escolhe fazer da sua vida, é lógico que se ele escolher um caminho errado, existem leis, sanções, é problema dele. Mas a escolha de vida de cada um, ela é individual. E eu estou falando de escolhas muito pessoais, porque a gente tem essa mania de querer apontar e dizer que a escolha que o outro fez da vida, ela não é boa, ela não é correta. Não vou nem usar a palavra correta, eu falo entre ser positivo ou negativo, e a gente esquece de olhar para a nossa própria vida e para as nossas próprias escolhas. Falo de escolhas individuais, não escolhas coletivas, né? E aí vou direto no pessoal do antivacina, por exemplo. Isso é uma escolha coletiva, a gente sabe, não é uma escolha individual. Mas essa necessidade de fiscalizar e de emitir opinião sobre a vida do outro é o que me incomoda, e que se fosse para dar um conselho, seria esse. Parem de querer dar opinião sobre a vida de todo mundo, sobre a vida que você não conhece. Às vezes você não conhece nem a sua vida e está opinando sobre a vida do outro. As pessoas estão dando opinião sobre a vida do super-homem. Que nem existe! Não, me economiza a mente. Eu tenho outros problemas, gente, do que perder tempo com se o super-homem beija homem, mulher ou cachorro. Problema do super-homem, ele é revistinha, lembrou? Ele não existe na vida real, não. Em 2000, tempo para ajudar uma pessoa. Em 2012, uma pessoa, para vir viver para o Brasil, tinha que tomar vacina da febre amarela e febre tifoide. O meu país espetou-me 2 vacinas, pum, agora podes ir. As pessoas esquecem-se dessas vacinas. As pessoas podem tomar vacina antitetânica e vão fazer simulambo para tomar vacina de Covid. Vacina é vacina. Tem que tomar vacina, dê o bracinho, cale a boca. Simples, fácil, conviva. Você vai passar peste para todo mundo? Pelo amor de Deus. Olha, me economize a mente, que a minha mente está muito apertada. Olha lá, ó a minha mente apertada. Está vendo ali? Minha mente está apertada, vive na minha parede. Desaperte minha mente. E já agora, quando você vamos acabar com esse Unisec, que já está muito demorado também. Agora também ia falar na Terra plana. Que é vamos pular, fazer peixinho na Terra plana! Eu gostava!
Ainda É borda colocava a infinita, cabeça no gente. aterro sanitário falando que as pessoas têm que jogar o lixo de um jeito, né. Ó, pelo amor de Eu gostava de pôr os pezinhos na beirinha da terra, pôr assim os pezinhos a bamboar.